Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. E nessa aula nós vamos continuar discutindo sobre razão, proporção e regra de três. Nessa aula aqui nós vamos ver os conceitos de razão e proporção aplicados em mais algumas questões, alguns exercícios importantes para você, porque você provavelmente vai se deparar com alguma questão similar na sua prova. Então vamos lá? A soma das idades de dois servidores da Câmara é 63 anos. Sabendo que a razão entre as idades é 2/7, qual é a diferença entre as idades desses dois servidores? Então, veja só. Você sabe que a razão é 2/7. Só que o que a gente falou na aula de conceitos, né? Na aula de conceitos a gente falou o seguinte. Por exemplo, se eu multiplico em cima e embaixo por 3, 2 vezes 3, 6. E 7 vezes 3, 21. Essas duas razões aqui, elas são iguais, né? Na verdade, a gente fala que isso é uma proporção. Por quê? Porque uma é obtida através da multiplicação de numerador e denominador da outra pelo mesmo número, tá? Então, nesse caso, eu multipliquei em cima e embaixo por 3 e mantive a mesma razão. Só mudei a carinha dela, dei uma maquiada, mas a razão é a mesma. Então, a gente fala que isso é uma proporção. Então, é essa a ideia que a gente vai seguir para resolver esse exercício. Por quê? Porque a gente sabe que a idade dos dois servidores é a razão é 2/7, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, que eu vou chamar de x. Porque aí em cima vai ficar 2 vezes x é 2x, 7 vezes x, 7x, tá? Quem é X? Eu ainda não sei, eu vou buscar entender, buscar descobrir quem é o X para determinar exatamente as idades. Mas agora, se eu tenho de fato as idades deles, né, que é 2x e 7x, eu consigo fazer a soma dessas idades. Então, se eu somo as idades, o problema me disse que a soma das idades deles, né, é 63 anos. Então, veja, 2x é a idade do primeiro funcionário e 7x é a idade do segundo funcionário. Então, a soma das idades deles é 63 anos. 2x mais 7x, 9x, igual a 63. E agora eu passo 9 dividindo, vai ficar 63 por 9, que é igual a 7. Opa, então quer dizer que o fator que eu usei para multiplicar aqui, ó, é o 7. Então, agora eu vou multiplicar, né? Porque agora eu sei quem é. Deixa eu pegar uma caneta aqui de outra cor. 2 sobre sétimo, 2 sétimos, né? 2 sobre 7 vezes 7 para achar as idades. Então, em cima e embaixo eu vou multiplicar por 7. Então, 2 vezes 7, 14. 7 vezes 7, 49. Então, a idade do primeiro funcionário é 14 anos e a idade do segundo funcionário é 49 anos. A banca ela não teve uma preocupação muito grande no contexto do problema, né? Porque falar que um funcionário tem 14 anos é meio problemático. Mas a gente descobriu que o fator que a gente deveria multiplicar em cima e embaixo era o 7, então as idades vão ser 14 e 49 anos. Mas cuidado porque essa não é a pergunta ainda. Qual é a diferença entre as idades desses dois servidores? Então, opa, um tem 49 e o outro tem 14 anos. Então, 9 menos 4, 5. 4 menos 1, 3. Então, é a diferença entre as idades. Diferença entre idades. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Então, veja só, recapitulando, o que a gente fez? A gente conhecia a razão das idades, então a gente multiplicou por um fator x para descobrir, de fato, as idades deles, né? Que ficaria 2x e 7x. A partir disso, a gente fez a soma das idades e a gente sabia que a soma era 63 anos. Então, a gente achou que esse fator que a gente deveria usar para multiplicar era o 7. Então, multiplicando essa razão por 7, o numerador e o denominador, a gente acharia 14 e 49, que seriam os anos dos dois funcionários, as idades dos dois funcionários. E aí a diferença entre as idades deles ficaria 35 anos. A alternativa é, beleza? Essa ideia que a gente usou nesse problema é uma ideia muito útil para outros tipos de problemas também, beleza? A razão entre o número de professores que atuam no ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 em certo município
é igual a 3/5. Então, ensino fundamental 1 sobre ensino fundamental 2, a razão é 3/5. Se no ensino fundamental 1 atuam 18 professores, então o número de professores que atuam no ensino fundamental 2 é igual a... Opa, então se a gente tem a razão, essa razão aqui é proporcional a 18 sobre x. Beleza? Então veja que aqui a gente tem uma proporção. E o que a gente viu na proporção? Se a gente multiplica cruzado, esses valores têm que ser iguais. Então, 3 vezes x é 3x e 5 vezes 18. 5 vezes 18 dá 50 mais 40, 90. Então, 3x é igual a 90. X é igual a 30. Então, quem é x? É o número de professores no ensino fundamental 2. Ensino fundamental 2. Então, 30 professores. Então, o número de professores que atuam no ensino fundamental 2 é igual à alternativa B, 30. Beleza? Então, nesse caso, foi um problema um pouco mais fácil, porque ele deu já também o número de professores lá de um dos contextos aqui, que no caso é o ensino fundamental 1, e a partir disso a gente só aplicaria a razão ali e a proporção para descobrir o número de professores no ensino fundamental 2. Então, foi um pouco mais tranquilo, ok? Questão 3. No estoque de uma empresa, há somente caixas dos produtos A e B, no total de 200 caixas, de modo que a razão do número de caixas do produto A para o número de caixas do produto B é 3/5. Opa, então, o número de caixas do produto A sobre o número de caixas do produto B é 3/5. Após a venda de 20 caixas do produto B e nenhuma caixa do produto a razão citada passou a ser igual a... Então, veja que além de a gente saber a razão, a gente sabe o número de caixas existentes. Então, é a mesma história. Para descobrir o número de caixas, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um x, que eu não sei de início quem é. Então, 3x e 5x é o número de caixas A, do produto A, e 5x é o número de caixas do produto B. Produto B. Só que eu sei que se eu somar o número de caixas do produto A mais o número de caixas do produto B, o total tem que ser igual a 200. Então, 8x é igual a 200. E aí, 200 dividido por 8, vamos fazer aqui. 200 por 8 dá 2. Menos 16 sobra 4. 40 por 8 dá 5. Então, x é igual a 25, que é o fator que a gente precisa multiplicar. Então, se a gente pega 3/5 e multiplica em cima e embaixo por 25, né? A gente vai descobrir o número de caixas dos produtos. 3 vezes 25 dá 75. Dá 60 mais 15, 75. 5 vezes 25 dá 125. Então, esse aqui é o número de caixas A, 75, do produto A. E 125 é o número de caixas do produto B. Beleza? Só que o problema ainda não acabou. Após a venda de 20 caixas do produto B e nenhuma do produto a razão citada passou a ser igual a. Então, inicialmente, eu tinha 75 caixas do produto A e 125 caixas do produto B. E aí, a gente vendeu 20 caixas do produto B. Então, vai ficar 75 do produto A e 105 do produto B. Vamos simplificar isso aqui? Vamos dividir por 5. 75 por 5, vou fazer aqui. Dá 1, sobra 25. O 5 dá 5. Então, dá 15. 105 por 5 dá 21, né? 20 vezes 5 dá 100, mais 5 vezes 1, 5. E agora eu vou dividir por o quê? Por 3. Ainda não está simplificado ao máximo. Então, vai ficar 5 sétimos. Opa, então a nova razão entre o número de caixas do produto A sobre o número de caixas do produto B após as vendas realizadas do produto B, né? Que o produto A não foi vendido, a nova razão é 5 sobre 7. Então, a alternativa correta é a alternativa B.
Então, veja que a gente usou a mesma ideia daquele problema anterior, em que a gente multiplicou por um fator que inicialmente a gente não conhecia. Só que como a gente conhecia a soma do número de caixas, a gente igualou essa quantidade, né, que a gente inicialmente não conhecia, a essa soma, e aí a gente passou a descobrir o fator que deveria ser multiplicado e descobrimos o número de caixas A e o número de caixas do produto B. E aí depois a gente tirou as 20 caixas aqui do produto B, então ficou 105 e achamos a nova proporção. Lembrando, a nova razão, desculpa. E lembrando que para achar a razão, a gente precisa simplificar a fração ao máximo. Então, a gente precisa fazer aquele processo de simplificação, que nada mais é do que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa B. E por fim, questão 4. Considerando os pacientes de uma clínica odontológica até o dia 30 de junho, a razão entre o número dos que já tinham feito o exame de rotina no ano e o número dos que não tinham feito era 2/11. Após uma campanha promovida pela clínica, essa razão aumentou para 3/13. E o total de pacientes nesse mesmo ano que já tinham feito o exame de rotina passou a ser 195. Sabendo-se que nesse período não houve modificação na quantidade de pacientes, ou seja, antes e depois dessa ação promovida, o número de pacientes permaneceu o mesmo. O número de pacientes que fez exame de rotina após a campanha está compreendido entre. Então vamos lá. Antes da campanha, o que a gente tinha? A gente tinha o número de pessoas que fizeram o exame sobre o número de pessoas que não fizeram o exame, a razão era 2/11. Beleza? E depois da campanha? Depois da campanha, a gente tem o seguinte cenário. O número de pessoas que fez, eu vou chamar de E' para indicar que é o número de pessoas que fez depois da campanha. Sobre o número dos que não fizeram depois da campanha, é proporcional a 3/13. Beleza? Só que, depois da campanha, a gente sabe que já tinham feito exame de rotina 195 pessoas. Então, aqui fica 195 sobre os que não fizeram é proporcional a 3/13. Então, vamos resolver isso aqui. 195 sobre os que não fizeram depois da ação, né, da campanha, é proporcional a 3/13. Vou multiplicar cruzado. Então, 3n é igual a 195 vezes 13. Vamos fazer 195 vezes 13 aqui. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9 e 1 vezes 1. 5, 13, vai 1. 10, 15, vai 1, 2. Então, 2.535. Agora, eu vou dividir 2.535 por 3. 2.535 por 3. 25 por 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24, sobra 1. 13 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12, sobra 1. 15 por 3 dá 5. Opa, então, os que não fizeram depois dessa campanha foi 845 pessoas. Opa, e os que fizeram foram 195, né? Os que fizeram foram 195. E aí, lembre-se, o número de pessoas da clínica não mudou. Então, a soma dos que fizeram com os que não fizeram vai permanecer a mesma. Então, vamos ver qual é o total de pessoas nessa clínica, de clientes dessa clínica. É a soma, né? 5 mais 5, 10, vai 1. 9 mais 4, 13, mais 1, 14, vai 1. 8 mais 1, 9, mais 1, 10. Então, são 1.040 clientes na clínica. E esse número não muda. Beleza? E agora, então, que a gente já trabalhou com o cenário depois da campanha, vamos voltar para esse cenário aqui antes da campanha. Veja que nesse cenário, como a gente tem uma proporção, a gente também pode multiplicar em cruz, né? Mas não é isso que a gente vai fazer ainda. A gente sabe que o número de clientes não mudou. Então, se eu somar o número de pessoas que não tinham feito com as que tinham feito antes da campanha, tem que permanecer os 1.040. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o n para lá. Então, o número de pessoas
que tinham feito o exame era 1.040, que era o total, né? Menos os que não fizeram. E agora eu vou substituir esse valor na equação, na proporção. Então, vai ficar assim. Vou mudar de cor. E sobre N antes da campanha estava proporcional a 2:11. Quem é o E que a gente acabou de descobrir? É 1.040 menos N. 1.040 menos N. Sobre N é proporcional a 2:11. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2 vezes N, 2N. E vou pegar 1.040 menos N vezes o 11. Então, 2N é igual. 1.040 vezes 11 dá 0,401, 0,401. Somando, vai ficar 11.440. 11.440 menos 11N. Vou passar os 11N para lá, vai somar, né? Então, 11 mais 2 vai ficar 13N, é igual a 11.440. E agora vamos dividir os 11.440 por 13. 114 por 13, provavelmente deve dar 8. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 1, 8. 9, 10. Então, aqui sobra 10. 104 dá 8 de novo. Sobra 0, desce o 0, coloca o 0 aqui. Então, N, os que não tinham feito eram 880 pessoas. Beleza? Opa, e se a gente tinha 1.040 clientes menos esses 880? Menos 880 é o número de pessoas que já tinham feito o exame antes da campanha. Então, 14 menos 8 dá 6. Aqui vai ficar 9 menos 8, 1. Então, o número de pessoas que tinham feito o exame antes da campanha, vamos lá. O número de pessoas que tinham feito o exame antes da campanha era 160. E os que fizeram depois da campanha, o número de pessoas que fizeram depois da campanha, ele já deu pra gente, que era 195. Então, qual é o número de pacientes que fez exame de rotina após a campanha? Opa, antes da campanha era 160. Depois da campanha, ficaram 195. Então, teve um acréscimo de 35 pessoas que fizeram o exame depois da campanha. Então, a alternativa correta é a alternativa B, né? Porque está entre 29 e 36. Então, só recapitulando, a gente fez aqui duas razões, né? Duas proporções que eram depois da campanha e antes da campanha. E aí, usando os dados que ele tinha dado depois da campanha, a gente descobriu o número de pessoas que não tinham feito depois da campanha. E aí, sabendo o número de pessoas que fizeram e que não fizeram depois da campanha, a gente achou o número de clientes. E o número de clientes era o mesmo antes da campanha. Então, usando essa informação, a gente isolou aqui o número dos que tinham feito antes da campanha, substituímos na proporção de antes da campanha e achamos o número de pessoas que não tinham feito antes da campanha. Com isso, a gente conseguiu descobrir o número de pessoas que fizeram o exame antes da campanha, e aí, sabendo disso, a gente conseguiu avaliar qual é a diferença da quantidade de pessoas que tinham feito antes e depois para ver essa variação e marcar a alternativa correta, que é a alternativa B. Beleza? Opa. Então era isso, espero que tenha ficado claro. Lembre-se de que você não está só na sua jornada, surgiram dúvidas, ficou com dificuldades, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez, espero ver você muito em breve, até logo e falou!